Agora eu quero convidar o professor Dr. Antônio Piga. Ele vai falar sobre a Covid nas pessoas com talassemia. Ele é professor de pediatria e presidente do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário São Luigi da Universidade de Torino. Por favor, doutor Piga, obrigada por aceitar e pode começar a sua aula. Obrigado. É uma honra. Mãe, meu português não é tão bom, então eu vou ter que falar em inglês, desculpem. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que estejam conseguindo vê-la. Bom, e as pessoas com talassemia, muitas coisas já foram já faladas pela minha colega. E eu vou tentar responder essas 3 perguntas. Qual é a experiência atual com os pacientes com talassemia? Os pacientes com talassemia estão num risco aumentado para o Covid-19? Quais são as implicações na conduta? Bom, experiência atual. Se a gente olhar o que foi publicado, há menos estudos e menos pacientes da talassemia comparado à doença falciforme. A gente tem 20 estudos publicados até então, mas se a gente observar cuidadosamente esses estudos, 16 não têm dados originais sobre os pacientes. São apenas discussões, estudos de opinião. Há 2 estudos clínicos e 2 relatos de caso. O número total de pacientes, mais ou menos 50. E o primeiro estudo foi esse aqui, de abril, bem no começo da pandemia, e foi publicado por nós, com a experiência italiana. Mais ou menos 20 pacientes, e a maior parte no nordeste da Itália, que é a área mais afetada pela pandemia do Covid-19. Tivemos alguns casos com doença falciforme, mais com beta-talassemia, e se observarmos, a maior parte dos pacientes eram os dependentes de transfusão com beta-talassemia, mais do que os não dependentes de transfusão. E se observarmos os sintomas, nada especial ou extraordinário na talassemia comparada à aparência geral da doença na população geral. E se observarmos o que aconteceu em relação à gravidade, a gravidade foi baixa. Apenas alguns pacientes foram internados, aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor. Então, só alguns pacientes foram internados, um apenas precisou de cuidados intensivos e não tivemos que utilizar tratamentos muito agressivos ou muito importantes no nosso caso. 100% de recuperação. E até agora, essa é a experiência italiana. Esse é o resumo, 24 casos. A prevalência foi próxima à prevalência que encontramos na população geral da Itália. A exposição foi mais profissional. Vários dos nossos pacientes eram enfermeiros, um médico e um caso de uma pessoa que trabalhava no hospital ou em asilos. E a gravidade, a grande maioria foi leve ou moderada.
Em relação aos requisitos sanguíneos, naqueles pacientes que dependiam de transfusão, não houve um aumento. Então, não houve um sinal de hemólise importante, nem aumento das necessidades sanguíneas do paciente, e a mortalidade foi 0%. Só para mostrar aqui um caso único que foi publicado da nossa experiência italiana. É bem interessante porque a gente vê aqui o paciente que em março teve o Covid-19 e ele tinha por muito tempo uma hipertensão pulmonar grave. E a gente pode ver aqui a dimensão da artéria pulmonar principal, e aqui a gente tem a pneumonia clássica do Covid-19, e a gente vê aqui o resultado final, que ele recuperou totalmente, sem piora da hipertensão pulmonar. Então, no ponto inicial, a gente pensou que a talassemia poderia ser... será que, como na doença falciforme, poderia ser uma coisa que piorasse a doença do Covid, mas não foi a nossa experiência. Esse é um outro caso, talassemia, uma forma especial, hemoglobina D, com a deficiência da desidrogenase de fosfato 6, de glicose, esses dois casos juntos, e esse caso é interessante porque foi tratado com a cloroquina, a hidroxicloroquina, e mostra, 3 dias depois ele parou por ter apresentado hemólise, perdeu 3 gramas de hemoglobina, e aí nós suspendemos a hidroxicloroquina, e hoje sabemos que a hidroxicloroquina não é importante no tratamento do Covid-19. Bom, agora o que nós estamos fazendo é estudar os anticorpos do Covid-19. Começamos agora a coletar amostras dos nossos pacientes com talassemia. Vemos aqui que esses são os resultados preliminares que mostram o número de pacientes positivos, mais do que a gente espera de sinais e sintomas, e agora a gente tem essa prevalência no momento de positividade. Então, isso é para dizer que na população, como na população geral, na talassemia também uma boa parte dos pacientes tem uma infecção assintomática. E esses são os números. E o segundo estudo que temos na literatura é do Irã. Esse estudo, os números são bem semelhantes, 23 casos. Novamente, a grande maioria com talassemia dependente de transfusão, e os resultados são bem diferentes. A prevalência, comparada com a população geral no Irã, foi bem mais baixa. E a exposição, não temos dados, mas a maior diferença aqui é na gravidade. A maior parte dos pacientes tiveram sintomas leves a moderados, 74%, mas tiveram 26% de mortalidade. A grande maioria nos pacientes que eram não dependentes de transfusão, 4 e 2 dos que eram dependentes. E a grande parte das complicações foram clínicas. Como na Itália, muitos pacientes tiveram complicações clínicas. E por que a gente tem essa diferença importante, eu não sei. Talvez seja o nível ou a qualidade dos cuidados gerais que são dados aos pacientes nesses dois países. Bom, qual é a resposta à segunda pergunta? No fim das contas, os pacientes com talassemia têm risco aumentado? Se nós observarmos os elementos, se a gente falar de sangue, não há dados que sugerem na população geral
e na talassemia, sugerindo um risco de transmissão por transfusão. A gente sabe disso muito bem. Não há também, os dados mostrando que indivíduos que têm o grupo sanguíneo não AB têm um tipo de proteção da infecção, por causa da ausência desses antígenos importantes na superfície dos glóbulos vermelhos e vários outros tipos de células. Não encontramos evidências nos nossos casos. E em relação a sangue, nós não tivemos uma falta grave de sangue. Essa é a experiência italiana e em vários países também. Por que isso aconteceu? A gente sabe que quando há uma pandemia, no início da pandemia, a gente tem uma diminuição da doação de sangue e na fase tardia da pandemia, a gente tem um aumento da doação. A demanda para sangue daqueles pacientes que depende de transfusão não muda, mas o que acontece com a demanda para sangue, para cirurgia eletiva, transplante, etc. Há uma queda semelhante ou até maior do que a queda inicial da doação de sangue. Então, no fim das contas, para os pacientes que dependem de transfusão, de forma geral, acaba não tendo uma necessidade de reduzir transfusão ou de ter alguma troca ou mudança. Há alguns dias, esse estudo interessantíssimo foi publicado sobre equilíbrio sanguíneo e Covid-19, muito interessante, analisando todos os aspectos de sangue para doadores, pacientes e o Covid-19. Bom, e em relação à esplenectomia, os pacientes com talassemia têm esplenectomia. Então, isso expõe a um risco maior para o Covid-19? Não. Sabemos que isso não é o caso de forma geral, não há evidência de um risco aumentado nos pacientes que têm esplenectomia para doença viral, incluindo a Covid-19. E o ferro. A maior parte dos pacientes tem algum tipo de sobrecarga de ferro, em alguns casos grave. Não encontramos nenhuma evidência ou associação de uma gravidade no nível de sobrecarga de ferro. É verdade que vários estudos, principalmente in vitro, tentam testar a quelação de ferro e ajudar no armamentário que a gente tem para lutar contra a doença, incluindo a Covid-19, mas não foi provado em vivo. Então, no fim das contas, quais são as implicações desses resultados para o manejo dos pacientes que têm talassemia hoje? Há vários estudos publicados relatando opiniões, conselhos para isso, para aquilo. Esse é um que pode ser bem interessante, e eu vou tentar dar uma resumida nesses estudos e na nossa experiência, nesse meu slide final. Então, a nossa sugestão é manter o regime de transfusão padrão, não mudar o padrão, não mudar a quelação de ferro padrão, não mudar os tratamentos, a não ser em casos individuais. Isso é muito diferente da doença falciforme. E a gente sugere considerar em pacientes individuais uma baixa dose de corticoide, não só para casos graves. Vocês sabem melhor do que eu que o corticoide ele é eficaz em casos graves, na fase tardia da doença também. Mas para talassemia, há vários pacientes com talassemia que ficam bem, mas em caso de estresse, eles sofrem de insuficiência adrenal. Então, usar corticoide de baixa dose, não há evidência, mas possivelmente pode ser uma boa ideia para ajudar esses pacientes individuais. E usar anticoagulação profilática,
sem dúvida, naqueles pacientes com esplenectomia e naqueles com estado hipercoagulável. E talvez a doença falciforme em alguns pacientes. E considerar antibióticos para sepsis. E, claro, tentar adiar qualquer coisa importante durante o período da COVID, tratamentos importantes com transplante de célula-tronco ou terapia gênica. Para a terapia gênica foi aprovado na Europa um programa na Alemanha, começando com pacientes com talassemia, mas foi interrompido por causa da pandemia de Covid-19 e agora vai reiniciar em julho. E, finalmente, se você tem pacientes que estão participando de estudos clínicos, tente equilibrar as necessidades dos estudos clínicos em relação ao protocolo e etc., com as necessidades clínicas do paciente. Então, no fim das contas, para a talassemia, o Covid-19 é um pouquinho diferente da doença falciforme. Possivelmente não há um efeito importante na gravidade